Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Homem morre após perder controle de carro e colidir em mureta de viaduto em São Luís. Presa idosa suspeita de tentar sacar benefício de outra pessoa com documentos falsos. A operação do GAECO apreende dinheiro e veículos de luxo em 6 municípios do Maranhão. Possíveis irregularidades em contratos motivam a ação da CGU e evitam repasse de 17 milhões de reais. E ainda a CAEMA deve apurar as causas do despejo irregular de esgoto na foz do Rio Calhau, aqui em São Luís. O Jornal da Difusora já está no ar. Possíveis irregularidades em contratos ambientais motivaram uma ação preventiva da Controladoria Geral da União. Quase 60 cidades maranhenses estariam envolvidas no esquema que desviaria 17 milhões de reais. Os recursos seriam liberados por meio do então Ministério do Meio Ambiente para a elaboração de diagnósticos ambientais que serviriam como base para a execução de obras que tinham como foco a revitalização de bacias hidrográficas no Maranhão. Segundo apurações feitas pela Controladoria Geral da União, após denúncias realizadas na Promotoria de Justiça em Açailândia, foi constatado que as informações que seriam obtidas por meio desses diagnósticos pouco ou em nada contribuiriam na promoção de conservação, recuperação e uso racional dos recursos hídricos no estado. Os contratos de repasse que foram celebrados, elas tinham um objeto vago, impreciso, e que não tinham o condão de atingir os objetivos da ação, que era a conservação e a recuperação da hidrologia dos territórios. Então, elas realmente não iam atingir esse objetivo. Os recursos na ordem de 17 milhões de reais que deveriam ter sido destinados pelo Ministério do Meio Ambiente seriam repartidos entre 57 municípios maranhenses. O que também chamou a atenção da CGU foi o valor aproximado de 300 mil reais para cada uma dessas cidades, sem levar em consideração, por exemplo, a extensão territorial ou mesmo o volume de água a ser mapeado, ou seja, cidades com realidades totalmente diferentes, mas que receberiam valores idênticos. A gente achou isso muito estranho, 300 mil reais para cada município, independente da extensão territorial, da condição de relevo, de hidrografia de cada um dos municípios. Não houve, de fato, um detalhamento para a realidade de cada município. Além de evitar o desperdício de recursos públicos, os trabalhos de investigação devem continuar. O próximo passo será identificar um possível envolvimento de servidores do então Ministério do Meio Ambiente nessas irregularidades. Isso vai ser apurado em processo específico, A CGU dará um encaminhamento a essa verificação da auditoria que foi feita, para que seja apurada a eventual responsabilidade de servidor. Mas o que a gente pode dizer é que houve impropriedades e irregularidades desde a execução no Ministério até a execução nos municípios. Uma contaminação na foz do Rio Calhau, em São Luís, foi alvo de reclamação de banhistas durante a semana passada. As causas do despejo irregular devem ser apuradas pela CAEMA para tomar as medidas cabíveis. A coloração da água do Rio Calhau já estava normalizada na manhã desta terça-feira, bem diferente do registrado na última sexta, quando a língua negra mudou a paisagem na praia do Calhau e indignou esse banhista. Olhem a cor dessa água. Olha aqui o contraste com a água escura. Olha a cor que está essa água que vai diretamente ao mar. Em toda a extensão da Praia do Calhau, existem 3 pontos impróprios para banho, segundo o último boletim de balneabilidade divulgado dia 11 deste mês. Em toda a região metropolitana, os 22 pontos pesquisados estão com níveis de poluição acima do permitido. E esse indicativo de balneabilidade, historicamente, ele tem sido comprometido justamente por causa de fenômenos como esse. Ultimamente se tem feito trabalhos expedientes para diminuir essa quantidade de lançamentos inadequados de efluentes nos corpos hídricos costeiros,
o que já começa a surtir um determinado efeito, porém nesta época do ano já é recorrente, pelo menos nos últimos 5 anos, aparecerem esses lançamentos inadequados de efluentes. O especialista chama a atenção para a urgência das ações de combate aos processos de poluição nas bacias dos rios da capital maranhense, que compromete muito mais que a paisagem nas praias. É imperativo que a sociedade se sensibilize acerca dessa situação, porque havendo a contaminação do recurso hídrico em si, pode haver também a contaminação, a poluição dos recursos hídricos que são, de certa forma, extraídos de corpos hídricos subterrâneos próximos à superfície e que eles vão ser, consequentemente, utilizados para determinadas finalidades. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais informou através de nota que iniciou a investigação na sexta-feira mesmo, com coleta de material para análise e o uso de um drone para captação de imagens, e que já trabalha com o reconhecimento de um possível ponto clandestino de lançamento de esgoto ao longo do Rio Calhau. A SEMA informou ainda que realiza monitoramento periódico nos rios de São Luís e que a última avaliação do Rio Calhau foi feita dia 10 e os dados coletados foram repassados à Companhia de Saneamento Ambiental, que vai apurar as causas do despejo irregular de esgoto. Enquanto os responsáveis não são identificados, o professor faz um alerta sobre a capacidade de suporte da ilha e dos recursos naturais do ecossistema. É interessante que nós fiquemos de prontidão para que todas as vezes que forem encontrados, que forem demonstrados, digamos assim, fisicamente na paisagem esse problema, esse dano ambiental, que nós possamos acionar aos órgãos ambientais competentes, também a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado do Maranhão, para que possam tomar eles, os órgãos competentes, as devidas providências. Bom, e com o fim do período de veraneio em Imperatriz, começaram a ser desmontadas as estruturas usadas para o comércio e fiscalização. A retirada deve ser concluída em 48 horas. Aos poucos, a estrutura é desmontada das praias do Meio e Cacau. Placas de sinalização, as boias para a área de banho, ponto de apoio da Defesa Civil e toda a iluminação estão sendo retirados do local. Para o município, nós temos o objetivo, de até amanhã estar concluindo essa desmontagem da estrutura do município. Para os barraqueiros, nós orientamos que até dia 17 eles finalizam, até porque dia 18 vai vir um volume de água maior. O período de veraneio este ano durou 30 dias por causa da pandemia do novo coronavírus e também pela vazão da hidrelétrica do município de Estreito, que fica a cerca de 126 quilômetros de Imperatriz. O consórcio de energia deu um prazo de 48 horas para que toda a estrutura seja desmontada. A ONS, que determina as hidrelétricas, o funcionamento, a coordenação, a direção, enfim, eles têm uma programação. Então, dia 18, tem uma determinação deles para que o CERT libere um volume de água a mais. Então, essa é a necessidade maior, As barracas devem também ser retiradas. Quem trabalha na praia está descontente com o fim do período. A gente fica preocupado porque a partir do momento que tira tudo, tira a energia, o pessoal que está no apoio à Defesa Civil, aí as coisas ficam mais um pouco assim complicado, Mesmo com toda a estrutura desmontada, a Defesa Civil vai continuar fiscalizando as praias nos próximos dias, com o intuito de tentar bloquear a entrada dos banhistas, por conta dos riscos de afogamento. Agora eu lembro que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente, fique à vontade. No próximo bloco a gente fala de uma operação que apreendeu dinheiro e veículos de luxo no interior do estado. E aqui na capital, o idoso morre após perder controle de carro e colidir em mureta de viaduto. A gente volta já. De volta, um idoso morreu hoje à tarde após um acidente de trânsito aqui na capital. A vítima dirigia um carro quando perdeu o controle da direção e bateu na mureta do viaduto da Coab.
O veículo ficou com a frente bem destruída. Com o impacto, o condutor foi lançado para fora do carro. A ocorrência deixou o trânsito na Avenida Jerônimo de Albuquerque lento. A alça direita do elevado da Coab foi fechada para que o ICRIM realizasse os trabalhos necessários. O condutor do veículo, Pedro Cardoso Maciel, de 73 anos, fazia o percurso do Angelim até o sentido Coab. Ele mora em um bairro mais à frente e devia conhecer essa região. Mas quando chegou nesse ponto, o carro dele bateu na mureta e caiu em torno de 50 metros à frente. A ambulância ainda chegou para prestar socorro, mas ele já estava morto. Moradores da região dizem que outros acidentes parecidos já ocorreram no local. Não foi só um não, mais de um. Muitos acidentes, principalmente aqui na boca do viaduto. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela manhã nos municípios de Governador Nunes Freire, Zedoca, Turilândia, Santa Helena, Pinheiro e São Luís. Entre os envolvidos estão prefeitos, ex-prefeitos e secretários municipais. A operação foi deflagrada para apurar possível prática de crime de corrupção, desvio e subtração de recursos públicos. Durante as buscas, foram apreendidos documentos, veículos de luxo, R$30 mil em cheques e até aparelhos eletrônicos. Uma idosa foi presa após tentar sacar benefícios de contas bancárias de outras pessoas usando documentos falsos. O caso aconteceu na cidade de Goiânia, mas a suspeita é daqui do estado do Maranhão. Uma idosa acima de qualquer suspeita. Para quem vê, uma senhora indo ao banco, mas para a Polícia Civil, uma criminosa já conhecida. Maria da Piedade Silva dos Santos, de 67 anos, é suspeita de se passar por outras pessoas para sacar benefícios como pensões e aposentadorias. A dona Maria agia da seguinte maneira: para não levantar nenhuma suspeita, chegava nas agências como se fosse uma cliente normal. Apresentava um documento de identidade que nem de longe parecia ser falso. O verso com os dados, esse era verdadeiro e pertencia a outra pessoa. Mas à frente, com a foto dela, essa parte era falsa. Houve essa prisão em flagrante, dessa idosa, não é o primeiro caso dela. A gente já tinha recebido o registro de uma ocorrência anterior de alguém se passando por terceira pessoa para sacar benefícios previdenciários. Tínhamos a imagem dela no banco, porém ainda não tínhamos a qualificação. Ocorre que com uma segunda tentativa dela de realizar o saque do benefício, nós conseguimos, através dos investigadores na agência bancária, realizar a abordagem dela e ali identificar que realmente era uma senhora se passando por terceiro novamente com outro documento falso para tentar realizar o saque do benefício. A mulher, que é do Maranhão, já foi presa outra vez por estar com documentos falsos. Mais de 200 armas de fogo já foram apreendidas somente este ano durante a operação da PM em Caxias. Mais uma arma de fogo foi tirada de circulação em Caxias durante a Operação Bairro Seguro, realizada pela Polícia Militar. A arma foi apreendida em poder de 2 homens que andavam em uma motocicleta no bairro Antenor Viana, após tentarem fugir dos policiais ao serem avistados. Além do revólver, a polícia encontrou com eles 7 munições calibre 22 intactas, um aparelho celular, um porta-cédulas e R$150. Os conduzidos e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Caxias para as providências cabíveis. De acordo com dados do 2º Batalhão de Polícia Militar, só este ano foram retiradas de circulação 202 armas de fogo nesta área do 2º BPM. Agora eu volto a lembrar que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook sabe que pode deixar o seu comentário e interagir com a gente, dizer inclusive de onde acompanha a nossa programação. No próximo bloco você vai ver que o Maranhão tem mais de 800 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas. E agora você acompanha imagens ao vivo da movimentação na Avenida Daniel de Latouche, aqui em São Luís. A gente volta já. De volta, e agora a gente fala de eleições 2020. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Exata e encomendada pelo Sistema Difusora mostra o cenário da disputa eleitoral no município de Lima Campos. Acompanhe. A atual técnica em contabilidade, Dirce do Jailson, lidera a pesquisa com 38% das intenções de voto no cenário espontâneo. Em segundo lugar, aparece o atual vice-prefeito de Lima Campos, Estevinho, com 21%, e Jailson
19%. Nenhum dos candidatos, 1%. Não sabem, 21%. Já no cenário estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são citados aos eleitores, a vantagem de Dirce do Jailson é ainda maior. Ela aparece com 61% das intenções de voto e Estevinho aparece com 28%. Nenhum dos candidatos, branco ou nulo, são 2%. E não sabem ou não responderam, 9%. No cenário para governo do estado, se as eleições fossem hoje, o senador Everton teria 33% no cenário estimulado. Um nome indicado pelo Grupo Sarney teria 19%, seguido por Carlos Brandão, vice-governador pelo Republicanos, com 3% da preferência. Nenhum deles somam 12% e não sabem ou não responderam 33%. Na disputa direta entre o Everton e Brandão, o senador chega a 40%, seguido pelo vice com 7%. Nenhum deles somam 16% e não sabem ou não responderam 37%. O Instituto Exata entrevistou 400 eleitores entre os dias 4 e 5 de setembro. A margem de erro é de 3,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiabilidade de 95%. Agora atenção, você motorista de aplicativo e motorista Yetgo, escuta só esse recado. A Yetgo vai dar 20 litros de gasolina por semana para o motorista que fizer mais corridas. É isso mesmo, 20 litros por semana. Além de ganhar dinheiro, você ainda ganha gasolina. Então já sabe, não se cadastrou? Baixe o aplicativo da Yetgo na Play Store ou App Store e saia rodando por aí. Motoristas Yetgo, mantenham o app ligado e não percam nenhuma corrida. E fiquem ligados também, porque o motorista destaque do mês vai ganhar um prêmio especial. Para qualquer lugar que você vá, vá de Yetgo. Agora, olha só, nas últimas 24 horas, 804 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19, isso em todo o Maranhão. Desse total, 383 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 5.380 seguem tratamento em casa. O número de recuperados passa de 154 mil e o de mortes, infelizmente, é 3.601. O número de suspeitos caiu para 4.802 e mais de 195 mil novos exames já foram descartados no estado. Lembrando que esses dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Agora a gente muda de assunto, fala de futebol. O Motoclube segue em busca do seu 27º título estadual. Ontem o Papão do Norte empatou no tempo normal com o São José em 2-2 e nos pênaltis garantiu a primeira vaga na final do estadual. Vamos aos gols. Logo aos 2 minutos, Anselmo abriu o marcador para o time rubro-negro. Aos 41, Cléo cobrou falta e Anselmo fez contra. Codó virou para o Peixe-Pedra no segundo tempo. O empate rubro-negro veio com Negueba. Nos pênaltis, o Moto converteu suas 4 cobranças e o goleiro João Paulo defendeu as batidas de Guna e Gabriel Elinha. Primeiro eu queria dar os parabéns à equipe de São José, valorizou muito a nossa conquista, parabenizar o treinador Carlos Ferro, ao grupo de atletas da equipe da cidade de Ribamar. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Que a gente precisava passar, na fase de grupo, que a gente precisava passar para a final e Deus nos coroou com essa final aí. Agora é descansar, sabemos que agora temos que virar a chave, porque agora é Campeonato Brasileiro e agora é comemorar, mas comemorar com moderação. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como o Nilson Costa, o Marcos Jorge e o Reinaldo Silva. Obrigado pela participação. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Avenida dos Holandeses em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã.